Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite, muito carinho, muita paz, muito amor, muita luz nesse início de semana. Espero que todos estejam bem, com saúde. Vamos refletir um pouco mais na nossa vida. Esse texto que vem hoje é um texto de conciliação que há de nos ajudar a vencer algumas barreiras. Então vamos ouvir o que a Joana tem a nos dizer. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 110. Concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente ensancha de ser vencedor em ti mesmo. É um recado, como sempre, a Joana sendo muito cirúrgica, muito precisa. O que nós podemos tirar desse texto? Óbvio que ele tem algo bem de direto, né? Estou olhando aqui para ver se está tudo direitinho, no princípio sim. Então, ele tem algo que é muito direto. Vamos extrair dele um pouquinho mais. Todos nós erramos, é natural. Cristo já nos falou, o Espiritismo nos diz isso frequentemente. Todos nós erramos. A falha faz parte da nossa existência, porque é o espírito em evolução. Então, da mesma forma que nós erramos, outros também erram. Da mesma forma que nós nos equivocamos, outros também erram. Talvez vocês possam falar assim: mas Dan, a pessoa fez na maldade. Mas sabia que estava errado. E eu respondo a você dizendo: sim, estou dizendo que todos nós erramos. E às vezes um dos nossos erros é acreditar que vamos prevalecer sobre a infelicidade do próximo. Faz parte. Algumas pessoas erram, não com a maldade de errar, mas porque acredita demais em uma determinada situação. E ela reverbera essa situação e cria as contendas de modo a tentar se firmar diante disso. São aquelas questões que nós vemos quando as famílias são mistas no sentido religioso. Uma parte é evangélica, outra parte é católica, outra parte é espírita e assim por diante. Cada uma parte tentando se sobrepor à outra com seu conhecimento, com a sua opinião. E o erro não consiste em ter condições diferentes, mas querer impor ao próximo o seu pensamento. Aí talvez vocês digam assim: eu vou fazer esse trabalho retórico, tá? Talvez vocês digam assim: mas Dan, a pessoa está falando uma besteira imensa. Está errado. Todo mundo sabe que está errado. Mas a pessoa está fazendo um absurdo. Nós não temos que corrigir essa pessoa. Porque vamos cair no mesmo erro anterior. Mesmíssimo erro. Fulano, você tem que entender pelo meu ponto de vista. Não vai entender. O que nós temos que fazer? Fala assim para a pessoa, nessas situações, isso é um exemplo. O modo como você vai fazer é contigo.
estou aqui criando opções. Fulano, isso aí que você falou não está correto. Procura aí dentro da sua religião ver se é isso mesmo. Ou procura estudar um pouco mais para ver se esse assunto realmente é dessa forma. Procura aí uma pessoa que tenha o conhecimento. Mas não procura a mesma que te disse, procure outra, óbvio, né? A mesma vai repetir o que a pessoa falou, ou talvez a pessoa tenha entendido errado, mas abre o leque. Você tentar fazer com que a pessoa pense igual a você, você vai se aborrecer porque ela não quer. Estou botando aqui a pessoa para resistente, tá? Não é aquela pessoa maleável. Com essa a gente não tem problema, né? Senta, conversa, a pessoa entende e a pessoa às vezes nos corrige. Então, é essa conversa que a gente tem que tomar os devidos cuidados. E, ao contrário, também. Quando essas pessoas nos magoam, quando uma pessoa faz conosco aquilo que nós não deveríamos fazer com ela. Naquele primeiro momento, é óbvio que você ficará magoado. Todos ficaremos, né? Nenhum de nós se exclui disso. Passado um tempinho, que não seja demorado demais, tenta reatar aquela pessoa. Dê a ela uma oportunidade de perceber se mudou ou não de opinião. Não é lhe pedir desculpas. Não peça isso da pessoa, que muitos não têm essa capacidade. Mas dê a ela aquela oportunidade de repente, ver a situação de uma maneira diferente ou te ver de uma maneira diferente. Isso é muito importante. Porque as pontes, elas se criam de um lado para o outro e do outro para um. E você vai perceber que você, com o tempo, muitas pessoas falam isso com você. Muitas pessoas às quais o seu jeito de falar, de ser e de dizer é grosseiro ou importuno ou machuca sem se perceber. Algumas pessoas falam assim, é o meu jeito honesto e franco de falar. Às vezes não. Às vezes é um jeito grosseiro mesmo. Não que não esteja falando a verdade, não que não esteja sendo franco, mas poderia ser dito de uma maneira melhor. Poderia ser articulado de uma forma diferente. Então, não se feche totalmente contra aquela... fulano falou tal coisa, eu odeio aquele camarada por resto da minha vida. Fulano me fez uma coisa errada e eu odeio, e eu não quero mais nem saber desse fulano. Ok. É uma opinião sua. E realmente é algo que temos que entender os porquês. Não estou dizendo que a todas as pessoas, sem exceção, você tem que fazer isso. O ideal seria. Mas busque primeiro aqueles que estão mais próximos, aqueles que cometeram deslize. Por exemplo, uma pessoa te ajuda em tantas formas, tantas maneiras, te fala tantas coisas boas e te animam. Um dia
essa pessoa fala algo que te magoa. Ok, pode ser a pessoa não esteja num dia bom, pode ser que você tenha entendido de uma maneira errada, pode ser os dois, podem ser, né, os dois. Pode ser um modo diferente de falar. Mas não é por causa disso, você vai esquecer tudo aquilo que aconteceu com aquela pessoa. Imagina, você constrói um negócio para você, uma coisa dá errado, você não vai fechar o negócio. Passado aquele tempo primário da raiva, aquele princípio da tristeza, da mágoa, reverte a situação. Busca criar pontes de ligação com aquele desafeto. Dá a ele uma oportunidade. Porque quando nós guardamos mágoa, é como se nós também nos adoecêssemos. Porque a mágoa, ela corrói nossas emoções, nossos sentimentos. Talvez você não vai adoecer o corpo, mas vai adoecer a alma. E talvez adoeça os dois. Depende do tamanho e da potência dessa raiva, dessa mágoa. Então, houve um engano, houve um erro, houve um problema, houve algo mais grave. Tenta reconstruir a ponte. De novo, deixa eu bater sempre nessa tecla. Não é se tornar o melhor amiguinho da pessoa. Não é continuar a vida como era no passado, de um viver dentro da casa do outro, de segredar situações. Não é isso. É o não guardar mais raiva, mais mágoa. Não, mas eu não falo com essa pessoa, mas eu não guardo mágoa, não. Guarda. Se você não guardasse, você estaria falando com ela. A pessoa feriu o teu sentimento. É óbvio que você não tem capacidade ainda de confiar nela novamente. Mas isso não impede que você recrie uma ponte baseado no que nós conversamos anteriormente. Todos nós nos enganamos, todos nós erramos, todos nós cometemos falhas e erros. Essas falhas, esses erros dependem muito da situação, daquilo que nós pensamos, de opiniões, etc. Lembre-se sempre que nada é para sempre. Nem as opiniões. Agora, as mágoas, as raivas, essas costumam perdurar, às vezes até por encarnações. Desculpa, gente, eu estou com o ouvido estalando. Se nós repetimos o erro desse irmão, nós estaremos nos rebaixando, ou, melhor dizendo, estaremos nos colocando na mesma situação dele. Não vou aqui abordar o ponto de uma pessoa te falar alguma coisa e você revidar na hora. Não, estou falando da mágoa. Aquele momento que alguém falou algo e que te magoou. Ponto. Isso aí. Então, quando nós criamos essa mágoa, essa raiva, não lançamos pontes, nós estaremos incorrendo o mesmo engano que aquele irmão incorreu. Ele de ter falado os impropérios. E nós
de termos sucumbido dentro da nossa concepção. Novamente, não é que você vai perdoar e ficar amiguinho. Não. É permitir que aquela mágoa ela não perdure. Ah, eu perdoo fulano, mas se vier na mesma calçada que eu troco de calçada. Não. Passe, dê um sorriso, dê o seu bom dia, ou boa tarde, ou boa noite e siga o seu caminho. O pessoal parou, mas, Dan, sabe isso, sabe aquilo, eu ouço. E vou seguindo. Aquela pessoa, ela não é capaz de me arrastar para a situação dela. Eu não vou nivelar com ela. Se ela não tem respeito ao próximo, eu tenho. Eu, algumas vezes, já falei coisas e já pedi desculpas inúmeras vezes. E peço sempre, porque, embora eu ache que estava certo, acredite que eu estava certo, a maneira com que eu falei ou me expressei não deve ter sido das melhores. Então eu não tenho como chegar e cobrar da pessoa que a pessoa seja ou se sinta bem comigo e alegre comigo se eu cometi esse deslize com ela. Então a gente tem que ceder. Se nós cometemos, cedamos nós primeiros, vamos procurar a pessoa, fulano. O que aconteceu? Ou, se a pessoa se magoou e você percebeu que ela estava magoada, você busca a pessoa. Ou se naquele mesmo momento você pediu desculpas, explicou para a pessoa, não é assim, não é assado, mesmo assim a pessoa guarda a mágoa de você, paciência, mas você não guarda. Entenderam? Então, não é guardar mágoa, evitar. Gente, o clima está muito seco, tá? Bebam água, hidratem-se, porque com esse calor torna-se complicado. Estamos falando do dia 16 de fevereiro de 2025, uma onda de calor muito forte. Então mantenham-se hidratados. Então, evita que aquele orgulho, aquele amor próprio, aquela ferida ao ego te proporcione um sentimento ruim dentro de si. Você já ouviu uma pessoa de televisão, né, falando assim, eu estava trabalhando para fulano me explorou e pra caramba. Chegou um dia que eu tive a oportunidade de sair, fui para uma outra emissora, e depois de um tempo essa pessoa foi lá e me pediu emprego. É isso, é aquilo. Olha, isso, passaram-se 15 anos. 15 anos de pura fermentação de raivas e de mágoas. Tudo bem, a pessoa extrapolou, fez, aconteceu, te magoou. Perfeito. O problema é dela e seu. Saiu daquela situação magoado, triste, aborrecido. Perdoa. Perdoa no sentido de, não é, de novo, você não vão virar grandes colegas de trabalho, você não virar pessoas íntimas, mas perdoa ao ponto de você conseguir falar com aquela pessoa e dizer para ela que ela fez, te magoou muito, que a partir daquele momento o passado está superado. Mas você não se sente obrigado a fazer nada. A respeitar, a gostar e fazer tudo que está dentro do seu, como se diz, do seu alcance. Não falhar com ela. Então,
não permita que mágoas do passado perdurem dificuldades no presente ou no futuro. Eu também vendo... Gente, eu vendo essa mesma pessoa que falava isso, disse que tinha brigado com uma outra pessoa e... olha só. Aqui, ó. Não tem jeito não. É o sol que tá batendo aí faz essa manchinha aqui, ó. Pronto. Não tem problema. Deixa eu ficar aqui, pronto. Então, passado uns 3, 4 anos, essa pessoa botou a cabeça no lugar e falou: gente, mas quem estava errado era eu. A pessoa me advertiu, me chamou a atenção, brigou comigo, porque eu estava cometendo um erro. A pessoa tinha uma visão além da minha e eu não quis ouvi-lo. Vejam o tempo. Tempo de mágoas, tristezas, de raiva, rancores. Não permita que essas situações o dominem. Não permita que esse tempo se passe. Tem outras coisas que nós temos que fazer, outras perdões, mas hoje estamos falando exatamente das rupturas. Então, tenhamos muita paz e muita tranquilidade. Imagino, talvez vocês estejam falando assim, mas não, você não está na minha pele, você não sabe o que aconteceu. Não, eu não estou na sua pele, eu não sei o que aconteceu. Mas acredito que, por pior que tenha sido, não que você vá perdoar abundantemente essa pessoa, mas que você entenda o mecanismo das coisas. Até mesmo, como Cristo falou lá na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Primeiro, Cristo pede ao Pai para perdoar, porque ele já havia perdoado, porque sabia que aquelas pessoas eram ignorantes. Nós que estávamos lá ao lado dele, ignorávamos muitas coisas na vida. Eu sei que nós não somos o Cristo. Eu sei. E também, se grave, eu vou repetir mais uma vez. Perdoar não é se colocar debaixo da bota de ninguém. Perdoar é compreender a situação, não guardar a mágoa e compreender todo o mecanismo que levou até ali. Eu vou falar uma coisa, mas ia ficar muito desconexo. Mas vamos pensar nisso. Não é você ficar debaixo da bota de ninguém, não é você ser submisso a alguém, não é você, não, agora eu sou uma pessoa fraca porque eu perdoei. Não, ao contrário, você é uma pessoa forte porque perdoou. Mas se eu perdoar fulano, ele vai querer vir tomar café em casa. Não, você não tem essa necessidade, não sei o que você queira. Mas não. Lidar com as pessoas não quer dizer que eu as torne íntimas. Existem muitos níveis, muitas camadas em cima disso. Então, o solzinho que está entrando aqui, ó. A lâmpada aqui está fora de posição, mas não tem problema, não. Depois a gente vê isso. Então, a gente está terminando. Então, cuidado com essas camadas. Não convide o inimigo para sentar-se à sua mesa, a não ser que você já saiba que é o inimigo e que você saiba se proteger dele. Mas, caso contrário, não. Não convide. Cuidado com as pessoas que estão do seu lado, te elogiando, te
colocando para cima, porque talvez elas sejam o inimigo. Cuidado. Muito cuidado na vida. Então, perdoar sempre, tornar-se submisso nunca. Submissão somente a Deus e a submissão que nós temos às necessidades. Ser submisso não é ser leniente, não é simplesmente abandonar. Ser submisso é ser escorraçado, ser magoado. Então, somos submissos à lei de Deus, no outro sentido. Nós somos, a lei de Deus é superior a nós, e pronto. Mas a submissão que eu falo é sermos espizinhados, machucados. Isso a gente não deve permitir que os outros façam. E com isso, nós chegamos ao fim da nossa reflexão dessa semana. Perdoa sempre. Eu sei que eu divaguei bastante, mas é importante e a gente não sabe, eu particularmente não sei quais são os caminhos que essa conversa vai ter no seu coração. Não sei a que ponto vai te levar na sua reflexão, mas teu solzinho apareceu aqui em cima. É uma luzinha brilhante que tem aqui atrás. Então, agradeço a todos o carinho, a paciência, a persistência. Lembre-se, isso é um trabalho de formiguinha. Isso aqui não é uma reunião para ficarmos 200, 500, 1000 pessoas. Isso aqui é reunião íntima entre nós para conversarmos sobre a vida, trocarmos experiências. Que Jesus abençoe, ilumine, fortaleça e te traga uma semana maravilhosa, cheia de oportunidade e a grande oportunidade de perdoar. Vamos à nossa prece, agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa semana que passou, por essa semana que chega. Obrigado pelo carinho, pelo presente tão grande da vida de todos que convivem conosco. Agradeço, Senhor, a oportunidade de estar entre amigos, conversar com pessoas amigas. Que o Senhor abençoe e fortaleça a todos aqueles que buscam a Ti, Senhor. A todos aqueles que nesse momento ou em momentos futuros buscam em seus corações a comunhão com a vossa paz. Que tudo que venha nos suceder, Senhor, seja sempre pelo amor de Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Muita paz, muito amor, muita luz a todos. Uma semana maravilhosa, meus irmãos, com o Cristo nos iluminando sempre. Que assim seja.